Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total e completa na vida dessa pessoa e na sua família. Oramos pelas crianças, para que tenham muita saúde, para que os irmãos se deem bem. Oramos para que haja boa relação, uma saudável relação de pais e filhos e pais. Que este lugar seja um pedacinho do céu. Essa casa seja uma casa de paz, uma casa de harmonia, que haja saúde abundante sobre todos dessa casa, saúde para trabalhar, saúde para viver. No nome de Jesus, Pai, declaramos tua bênção, declaramos teu favor sobre essa família, sobre este lugar, em nome de Jesus. Também oro, Pai, por toda pessoa que é sozinha, uma viúva, uma pessoa que está separada, para que o Senhor possa guardar essa pessoa e também preparar o caminho, preparar o futuro dela. No nome de Jesus nós oramos, Pai, para que todos que participam desse propósito de transformação possam viver coisas inéditas na sua vida, no nome de Jesus Cristo. E que situações negativas sejam revertidas no poder e na autoridade de Jesus Cristo e da sua palavra. Escreve aqui nos comentários: eu amo a palavra de Deus. Escreve aí: eu amo a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, faça essa declaração. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é o norte. A palavra de Deus, nela nós podemos confiar. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra sobre a importância de buscarmos o favor de Deus. Existem coisas que desbloqueiam o favor do Senhor. Na oração da manhã eu falei que o arrependimento desbloqueia o favor de Deus. E agora eu quero falar que o favor aumenta quando você se associa com pessoas de extrema integridade. Boaz tinha uma reputação íntegra. Ruth foi parar no campo de Boaz. Aquela associação de Ruth no campo de Boaz trouxe muitas bênçãos. Eu quero que você comece a buscar pessoas de integridade para andarem junto com você. Se conecte, faça negócios com pessoas íntegras. Eu já saí de negócios porque descobri o mau caráter, descobri a falta de integridade. Mesmo que você seja uma pessoa que não quebra alianças, que gosta de manter a sua palavra não pode prevalecer sobre uma associação que é negativa para você e para o teu futuro. Ainda que você não queira permanecer associado com pessoas de má índole, vai respingar negativamente sobre você. E não se trata de só as pessoas falarem, não se trata disso. Se trata de bênçãos que vão deixar de entrar na sua vida. Outras conexões que poderiam vir se você estivesse associado com as pessoas certas. Então a associação, ela é uma chave, tanto para aumentar o favor quanto diminuir o favor. Depende de qual a associação que você está fazendo, se ela é uma associação íntegra ou se ela é uma associação má. A Bíblia diz que más associações corrompem os bons costumes. Acaba quebrando coisas que eram boas em você. Isso acaba cortando o fluxo de favor de Deus sobre a nossa vida. Certa feita aconteceu isso comigo. Eu fui a um país para
ministrar, nós tínhamos um evento lá, e quando eu descobri que aquelas pessoas que estavam me assessorando eram pessoas de má índole, automaticamente eu cortei. Mesmo que aquelas pessoas pudessem me ajudar, pudessem facilitar, eu cortei. Por quê? Porque eu entendo na minha vida que uma má associação pode trazer prejuízos muito maiores do que nós mensuramos. Então é melhor cortar. É melhor sair disso. Não podemos nos associar com pessoas de má índole. Ah, mas eu não sabia, acabei descobrindo. Então, a partir do momento que você descobriu, se afaste. Nós não temos, sabe, o conhecimento de todas as coisas. E a bem da verdade é que é no caminho, é na jornada que nós vamos conhecendo o coração das pessoas. Nós vamos conhecendo a fidelidade, vamos conhecendo o amor, vamos conhecendo a integridade, vamos ver se a pessoa é uma pessoa de uma só palavra, ou se ela quer só tirar vantagem, se ela é uma sugadora, se ela é uma ajudadora, que tipo de pessoa ela é. Tudo se revela no caminho, ainda mais se você é uma pessoa de oração. Escreve aqui nos comentários isso, se eu sou uma pessoa de oração, Deus me fala tudo. Quando você ora, não tem o que permaneça oculto. Quando você é uma pessoa de oração, Deus sempre revela, Deus sempre mostra o que está escondido. Não fica nada embaixo dos panos, nada escondido, nada, absolutamente nada. Porque Deus revela para aquele que ora. A segunda coisa, o favor é liberado quando você consegue resolver uma crise. A Bíblia nos diz em Daniel capítulo 2, do verso 12 ao 13 e o verso 16, que Daniel interpretou o sonho do rei que havia, inclusive, mandado matar os sábios porque eles não conseguiram discernir e interpretar. Daniel orou, buscou o discernimento, deu a interpretação para o rei e houve um livramento. Só que não houve só um livramento, houve também uma promoção. Porque sempre que você é solução para algo ou para alguém, você é promovido. Há pessoas que tudo que elas sabem fazer é falar do problema. Tudo que elas sabem fazer é jogar mais fogo na situação para que queime mais. Você não pode ser essa pessoa, você tem que ser como um Daniel de Deus nessa geração. Você tem que dar a solução. Em vez de ficar falando, em vez de ficar atacando também, o que você pode fazer para mudar aquela situação? Então, pessoas que são abençoadas, que atraem o favor de Deus, são resolvedores de crise. Sempre que você ouvir alguém criticando, sabe, alguém falando mal, alguém falando negativamente a respeito de um projeto, de um propósito no reino de Deus, ou até mesmo fora do reino de Deus, saiba que aquela pessoa, ela não é candidata a ser promovida por Deus. Porque a pessoa que é promovida por Deus, ela é uma pessoa que resolve crises. Daniel teve o favor de Deus sobre a sua vida, porque ele aprendeu a resolver crises. Imagina, o rei estava tão possuído de ira, de raiva, porque ninguém podia resolver o problema dele, que ele mandou matar todos os sábios que havia na sua corte. E Daniel, ao ouvir isso, ele disse, não, peraí que eu vou orar a Deus e Deus vai me dar uma solução para isso. Eu vou orar a Deus e Deus vai intervir nessa situação. Como nós precisamos de resolvedores de crise. Como nós precisamos de gente que diga, eu vou orar e Deus vai me dar uma resposta sobre isso. E nós vamos sair dessa situação difícil. Nós precisamos de pessoas que elas não fiquem apáticas diante das dificuldades, mas que sejam pessoas, sabe, que coloquem o rosto no pó, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus uma maneira de como resolver essa situação. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você é que o favor pode vir quando Deus lembra alguém de algo bom que você fez.
O rei foi lembrado de que Mardoqueu não havia sido recompensado pela revelação dos planos da conspiração de assassinato. Está lá em Esther, capítulo 6, verso 3. Mardoqueu e todo o povo de Israel iriam se perder, iriam ser mortos. Mas o Senhor tirou o sono do rei para que o rei lembrasse de Mardoqueu. E Mardoqueu era um judeu. E a Bíblia diz que todos os planos de conspiração que havia contra não só Mardoqueu, mas contra o povo judeu que estava nessa nação, os planos foram anulados. Porque o Espírito de Deus fez com que o rei lembrasse dos feitos de Mardoqueu na madrugada. Deus tira o sono de poderosos para lembrar de você. Deus traz você à memória de homens e mulheres que podem te abençoar. Sabe, eu creio que quando nós andamos em obediência ao Senhor e quando fazemos de forma justa, de forma íntegra, aquilo que está diante de nós, que o favor de Deus é liberado sobre a nossa vida. É por isso que nós podemos até pensar que não teremos a recompensa das coisas boas que nós fazemos. Esses dias até uma mulher perguntou isso para mim. Eu ajudo tanta gente e estão sempre, sabe, me tratando mal, estão sempre me rejeitando. Será que eu continuo ajudando as pessoas? E eu disse para ela, continue. Porque quando a colheita não vir dos homens, vai vir de Deus. Quando a colheita não vir dos homens, quando os homens não reconhecerem, você pode ter certeza que Deus recompensa, Deus honra. Por isso eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que se você fez o que é certo, se você plantou a semente boa, se você tem semeado a justiça, certamente Deus está movendo as coisas. Eu sou testemunha de que Deus move gente, incomoda a gente para nos abençoar. Tem pessoas que já foram incomodadas por Deus para serem bênção na minha vida. Teve gente que já chegou para mim e disse assim, olha, Deus tem me levantado para interceder por você. Teve outros que chegaram para mim e disseram assim, Deus me mandou ajudar você em tudo que você precisar. Teve gente que chegou para mim e disse assim, eu quero ser uma bênção na sua vida, eu quero que a minha empresa seja uma bênção na sua vida, porque o trabalho que você está fazendo é nobre. Quantas pessoas já foram incomodadas por Deus? Não por mim, porque você que me acompanha, você me conhece. E Deus, sabe, trazer a memória dessas pessoas, Deus trazer a memória dessas pessoas, o cuidado com a gente. É por isso que eu creio na justiça divina. O homem pode fazer o mal para você hoje, ele pode fazer o mal amanhã, ele pode perseguir você, ele pode te criticar, ele pode, sabe, ser uma resistência do inferno no teu caminho, mas isso é até que Deus permita. A hora que Deus se mover em teu favor, não tem de homem, não tem de exército, não tem de nação, não tem de nada. Deus é Deus. Deus é Deus para derrubar. Deus é Deus para levantar. Deus é Deus para tirar do caminho. Deus é Deus para colocar no caminho. Ele é soberano. Ele é soberano. E eu quero profetizar essa palavra sobre você no nome de Jesus Cristo. O favor de Deus na tua vida por aquilo que você fez de justo, por aquilo que você fez de bem, pelas suas boas plantações justas, vai trazer resposta na tua vida, vai trazer resposta no teu caminho. O rei vai se lembrar de você, a autoridade vai se lembrar de você, pessoas vão se lembrar de você. Amém? Alguém vai lembrar de você, talvez você esteja desempregado nesse momento. E você pensa assim, eu faço tudo certo, eu estou aqui nessa situação. Ei,
Deus vai inquietar alguém para lembrar de você. Alguém vai te ligar, você vai encontrar com alguém na rua, alguma coisa boa vai acontecer no nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, porque eu creio no Deus que sopra favor sobre a nossa vida. É por isso que nós temos que buscar o favor de Deus, porque o favor de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu sei que essa é uma palavra profética, é uma palavra de vida. E eu quero compartilhar um testemunho aqui com você da Luciana, da cidade de Moreira Salles. Esse é meu neto Brian, daí ela me mandou a foto aqui do Brian, completando 3 meses. Ele é fruto das orações. Minha nora sonhava muito em ser mãe, mas por motivos de alguns problemas no útero, não conseguia engravidar. Eu, minha mãe e ela começamos a orar as 3. E o Senhor estava fazendo a oração para as mulheres que queriam engravidar e o milagre veio para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua família e seu ministério. Nós temos visto uma quantidade enorme de mulheres que não podiam engravidar, mas pela sua fé em Jesus Cristo como aquele que cura, essas mulheres têm recebido o milagre de Deus. São testemunhos que nós recebemos de pessoas transformadas, impactadas, mudadas pelo poder da oração. Olha só, a mãe dela, a avó dela e ela, as 3 entraram em oração, aqui na campanha das 6 da manhã e das 18 horas. E para a glória de Deus, agora o bebezinho já está completando 3 meses, eles inclusive mandaram a foto da criança aqui para a gente. Isso é glória para Deus, isso é sinal de que Deus, Ele ouve orações. Por isso creia, Deus pode liberar o favor dEle sobre a tua vida. Amém? Você crê nisso? Então declare aqui nos comentários, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91, e enquanto eu declaro o Salmo 91, eu peço 2 coisas para você. Primeiro, que você compartilhe com 7 pessoas essa oração, amém? Manda aí para 7 pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E eu quero pedir a você também, coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Escreve aí nos comentários qual que é o desafio que você tem, o que você está buscando do favor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Coloca aí nos comentários. O Senhor, com certeza, nós temos visto o operar dEle e vamos ver Ele operando na sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora. Eu quero apresentar você diante de Deus. Quero apresentar a tua família diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai santo e justo, coloca a tua mão agora sobre essa casa e opera milagres, Pai. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se ao Senhor Jesus. Apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço um milagre, uma resposta para cada pessoa
que está apresentando a sua razão, que está abrindo o seu coração diante de Ti. Eu peço, Pai, opera milagres no nome de Jesus Cristo. Nós oramos pedindo uma intervenção do Senhor e que haja solução em problemas complexos, em situações delicadas. Oramos no nome de Jesus para que o Senhor nos conduza às pessoas certas, aos lugares certos. Espírito Santo, guia a nossa vida e nos avise quando houver armadilha, nos avise de quando, Senhor, associações não são benditas na nossa vida. Te pedimos que o Senhor nos conduza em favor e nos livre de todo mal, nos livre do engano, da mentira, e que o Senhor possa guardar a nossa mente, o nosso coração e o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Ajude-nos, Pai, a andar no favor do Senhor. Te pedimos, libera Teu favor sobre a nossa vida, libera Teu favor sobre a nossa casa, libera o Teu favor sobre o nosso caminho, abrindo portas, nos colocando, Senhor, diante dos lugares certos, trazendo, Senhor, a nós aquilo que é justiça, Pai. Oramos em nome de Jesus para que caia por terra todo tipo de ação contrária, de perseguição, de opressão, de palavras negativas, de palavras de morte. Nós quebramos na autoridade e no poder de Jesus Cristo e declaramos o favor de Deus. O fluxo da unção está na nossa casa, está na nossa vida. E no nome de Jesus queremos andar em obediência, Senhor, na Tua palavra, dirigidos por Ti. Perdoa nossos pecados, nos arrependemos, Pai, de toda falha, de todo erro, de toda vez que saímos de uma direção do Senhor. Mas estamos aqui rendidos porque cremos no Teu propósito. Estamos rendidos a Ti porque cremos no Teu operar. Eu abençoo essa vida, Pai. E eu digo a essa enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. A alergia, o câncer, todo tipo de ação contrária na vida dessa pessoa, toda arma forjada, tudo que vem para prejudicar, para atrapalhar, tudo que vem para barrar, tudo que vem para impedir com que a porta se abra na vida dessa pessoa, eu oro agora para que todo o mal cesse e que caia por terra toda a artimanha de Satanás, toda a opressão. Escuta aqui, Satanás acabou para você, você não tem mais poder sobre esse lar, você não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa, ela está livre, a luz de Jesus Cristo está entrando na vida dela, a presença de Deus está abrindo as cadeias espirituais. Essa pessoa está livre agora, livre de todo vício, livre de toda opressão, livre de toda a confusão, em o nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida e eu declaro a mão do Senhor, o favor do Senhor está sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor possa guiar os teus passos. O Senhor possa guiar os teus passos. E amanhã estaremos juntos aqui, se Deus quiser, às 6 horas da manhã. Te aguardo. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Se não compartilhou, compartilhe agora. E se perdeu a minha live das 9 da manhã, assista agora. Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total e completa nessa vida. Oramos, Jesus, para que a Tua presença esteja na nossa vida, na nossa casa, que tudo que estiver ligado a nós seja tocado pelo Teu poder, pela Tua vida, pelo Teu favor. Oramos no nome de Jesus, pedindo ao Senhor mais discernimento espiritual sobre quem se aproxima de nós, sobre as oportunidades que surgem na vida, sobre os negócios que devemos fazer e os que não devemos fazer. Pedimos o Teu norte, pedimos a Tua direção. Também oro, Pai, por toda pessoa que está com aperto no peito, que está angustiada, que anda nervosa, anda preocupada, confusa. Que essa pessoa seja livre agora e que a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda o coração, venha sobre ela.
No nome de Jesus Cristo, doce Espírito Santo, nos conduz nessa oração para a honra e glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero compartilhar uma palavra que está aqui dentro de mim com você. A esperança. Não perca a esperança. Talvez hoje o seu dia tenha sido um dia cansativo, um dia desafiador, um dia onde as coisas não saíram como você gostaria. Mas se você está embrulhando a sua vida em oração, se tudo na sua vida, a oração, Deus está indo na frente, você não tem que se preocupar com nada, porque Deus vai cuidar de tudo. Agora, se a sua vida de oração estiver fraca, se o seu relacionamento com Deus estiver fraco, então, daí sim, eu lhe aconselho a retornar ao propósito, ao lugar que Deus tem para você. Porque o lugar que Deus tem para nós é o centro da sua vontade. E o centro da sua vontade é que estejamos sempre firmes com Ele. Que nada nos abale, que nada nos tire desse lugar, que é o centro da sua vontade. Como eu disse, se você estiver no centro da vontade de Deus, fique em paz. Tudo já está resolvido. Já está resolvido. Não é que vai ficar, já está. Agora, se você não está no centro da vontade de Deus, aí sim você tem que se preocupar e voltar ao centro da sua vontade. Eu quero compartilhar um testemunho com você, da Sandra. E a Sandra escreveu assim: me chamo Sandra, eu vim aqui dar o meu testemunho. Eu estava com uma lesão no útero e um nódulo na coluna. Minha mãe ouve suas orações e fez um propósito. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a lesão no útero sumiu, o cisto sumiu, pois eu estava com um cisto no útero também e o nódulo na coluna desapareceu. Obrigado pelas suas orações e por ser tão usado por Jesus Cristo em nossas vidas. Glória a Deus, Sandra. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus, porque Ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E meu propósito aqui é ser um intercessor na tua vida, é te abençoar e dizer para você não sair do centro da vontade de Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra. Deus me deu essa palavra no meu devocional e eu quero compartilhar com você. Em Gênesis capítulo 20, verso 17 e 18 diz assim: a seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, a mulher e as servas dele. E elas voltaram a ter filhos, porque o Senhor, presta atenção, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Eu comecei a ler a Bíblia, toda ela novamente, e eu estava no meu devocional hoje, e esse versículo, ele me chamou a atenção. Porque Abraão, ele havia mentido para Abimeleque que Sara era sua irmã. E essa era uma meia-verdade, porque na verdade Sara era filha do pai de Abraão, mas não da mãe. Então era meia-irmã dele. E ele havia casado com ela. E a Bíblia nos diz que quando ele chegou na terra de Abimeleque, lá ele disse que Sara era irmã dele. E era uma meia-verdade, porque ela também era esposa agora dele. E isso não agradou o Senhor. A Bíblia diz que Abimeleque então tomou Sara como sua mulher. Sara era uma mulher muito bonita, pelo que a Bíblia fala. E diz que o Senhor apareceu em sonho para Abimeleque. E o Senhor disse para ele que estava pesando a mão sobre ele e sobre a casa dele. E o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. E isso foi revelado em sonho a Abimeleque. Deus falou para ele que ele deveria devolver Sara. E foi o que Abimeleque fez, chamou Abraão, foi uma confusão. Mas enfim, o que me chama a atenção aqui é que
Deus tocou não só em Abimeleque, mas em toda a casa dele, por causa de Abraão. Deus estava trabalhando com Abraão. E isso veio forte no meu coração. Não toque no que Deus está trabalhando. Essa foi uma palavra assim que veio como uma flecha no meu coração. Não toque no que Deus está trabalhando. Se Deus está fazendo uma coisa, não se meta nisso. Não se meta nisso. É melhor você ficar no seu lado do que você se colocar na frente do que Deus está fazendo. Eu creio que essa palavra ela é um aviso de Deus para nós. Porque as pessoas andam tendo derrotas na sua vida e elas não sabem por quê. Ontem uma mulher me fez uma pergunta. Ela disse, sou cristã, batizada, frequento a igreja, mas a minha vida é uma derrota. Eu vivo de fracasso em fracasso. E ela me pediu uma orientação sobre isso. Talvez seja a realidade de muitos que também estão me ouvindo. Bem, eu comecei a minha conversa com ela da seguinte maneira, isso não é normal? Porque as mesmas oportunidades que ela tem, eu tenho. Os mesmos acessos aos princípios é comum a todos nós. Agora, se as oportunidades são iguais, por que uns vencem e outros não? Pela falta de cumprimento de princípios. E esse é um princípio. Não toque no que Deus está trabalhando. A pessoa pode estar enfrentando derrota na sua vida, porque ela está tocando em coisas que Deus está trabalhando. Não mexa no que Deus está trabalhando. Não mexa no que Deus está trabalhando. E uma das coisas que Deus está trabalhando sempre é nos seus ungidos. Deus trabalha nos seus ungidos. Tem gente que diz assim, mas é bobagem o que está escrito, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. A Bíblia diz isso. Tem gente que diz, não, isso é bobagem, isso não existe. Como não? Está na palavra. Porque Deus está trabalhando por meio dos ungidos. Deus está trabalhando por meio dos profetas. Agora, claro, se houver alguma coisa errada no ungido ou no profeta ou nos profetas, seja lá em quem for, Deus vai cuidar disso. Agora, há pessoas que estão, tocando naquilo que Deus está trabalhando. Tem gente que acostumou a falar mal de liderança, falar mal de pessoas que têm autoridade sobre a sua vida e pensa que tudo vai ficar assim. Não, não fica assim. Deus vai agir. Como assim Deus vai agir? A Bíblia diz que Abimeleque, toda a casa dele foram tocadas por Deus, por causa dele ter tocado em algo que Deus estava trabalhando. Deus está trabalhando nos ungidos. E você fica atacando os ungidos, criticando, falando mal. Eu sempre digo para uma pessoa, está descontente com uma igreja? Pede a bênção e vai para outra, simples assim. Mas não sai falando mal, criticando, batendo, agredindo, difamando, inventando, mentindo. A pessoa pensa, não, mas eu tenho que falar mesmo, é o que aconteceu. Tudo bem. Agora, está preparado para aquilo que a Bíblia diz? Eu não estou dizendo para você, encobrir certas coisas, não. Mas o que eu estou dizendo é, não entre em algumas coisas. Porque Deus pode estar trabalhando e você está atrapalhando. Eu sei de uma coisa, ninguém se escapa de Deus. Como assim? Se eu saio de uma direção de Deus, Deus vem atrás de mim. Eu posso lhe dizer com todas as letras e com a experiência que eu tenho, que toda vez que me afastei um pouquinho assim do propósito, eu tive consequências na minha vida. Toda vez. É que eu vejo as coisas acontecendo. As pessoas não veem, a maioria delas não vê. E sabe por que elas não veem? Porque elas não têm discernimento espiritual.
elas não têm discernimento espiritual de que aquilo que elas estão enfrentando, aquilo que elas estão vivendo, é consequência de estarem se metendo no que Deus está trabalhando. Eu conheci, há anos atrás, uma família que... essa família era o terror na vida do pastor. Eu conheci uma família assim. Então eles mandavam e desmandavam na igreja. Mandavam e desmandavam. O coitado do pastor, bem, eles trocaram o pastor, veio um outro pastor e eles continuaram fazendo a mesma coisa, perturbando a vida desse pastor. Aí esse pastor na época veio falar comigo. Ele disse assim: eu não aguento, né? Essas pessoas mandam, desmandam na igreja. E essa família, eles haviam construído a igreja. Essa família eram colunas financeiras dentro da igreja. Enfim, eles mandavam na igreja, né? O pastor não mandava nada, quem mandava era eles. E o pastor apavorado, porque tinha vindo de uma outra cidade para cuidar daquela igreja, só que ele não sabia que aquela família ali dominava, governava dentro da igreja. Aí ele me disse: o que eu vou fazer? Eu não sei, porque tudo que eu faço é errado. Eles protegem os deles e acusam os outros e eu não sei o que fazer. E eu disse para ele: pastor, faça seu trabalho e agrade a Deus, porque Deus vai mexer no que tiver que mexer. E eu disse para ele: não existe nada que o homem se meta no trabalho de Deus que Deus não venha intervir. Eu disse para ele: aguarde, seja sábio. Não, porque ele queria fazer uma reunião, ele queria na época, ele queria fazer uma reunião e dizer para essas pessoas, sabe, que elas deveriam seguir o caminho delas, porque ele não poderia pastorear daquele jeito. Só que daí ele iria comprar uma briga, uma família que tinha uma influência muito grande na igreja. E ele fez isso que eu falei para ele. Em pouco tempo começou a estourar. Enfim, Deus restaurou aquela igreja, protegeu a vida do pastor e deu direção, deu destino para aquelas pessoas. Mas elas enfrentaram um grande problema. Por quê? Porque estavam se metendo no trabalho de Deus. Não se meta no trabalho de Deus. É uma das coisas que não dá para fazer. Sabe, às vezes as pessoas julgam, elas criticam, elas apontam o dedo. Ei, cuidado com esses apontamentos. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes sereis julgados. A segunda coisa que você deve ter muito cuidado é com as portas que Deus abriu. Não se meta na porta que Deus abriu. Porque às vezes Deus abriu uma porta e tem alguém contrariando. Deus abriu a porta para Ló sair de Sodoma e Gomorra. A mulher dele contrariou, olha o que ela virou. Então às vezes Deus dá uma porta de livramento, de escape, e a casa, sabe, ela tá dividida. Uns estão apoiando, outros não estão apoiando. A porta que foi Deus que abriu. É por isso que nós temos que ter discernimento. Se Deus abriu a porta, Deus está no controle. Agora, quem quiser guerrear numa porta que foi Deus que abriu, está tocando no trabalho de Deus. Entende? Então a porta foi Deus que abriu. Ah, não, mas eu gosto da minha cidade, eu gosto do meu lugar, e meu marido teve essa porta aberta, foi Deus que abriu, mas eu não quero ir. Você é livre para não ir. Só que você também está lutando contra uma porta que foi Deus que abriu. Então, cuidado para não se meter no trabalho de Deus. Porque você não sabe o propósito do Eterno. E tem gente que se mete. Deus direciona uma coisa e a pessoa fica combatendo. Lembra daquela passagem que os discípulos estavam pregando o Evangelho e a igreja estava crescendo e estava se tornando notório todo o trabalho da igreja? E então perguntaram para Gamaliel
qual que era a opinião dele a respeito daqueles homens que estavam pregando. Ele disse assim: se for de Deus, ninguém pode impedir. Agora, se não for de Deus, Deus vai dar fim a isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é de Deus, a gente não pode parar. O que é de Deus, a gente não pode se meter no meio. Se você tentar impedir uma coisa que Deus está fazendo, você vai ter problemas. Se você tentar impedir algo que Deus está fazendo, que Deus quer fazer, você vai ter problemas. Eu tenho muito temor no meu coração em relação a isso, porque eu não quero me meter no caminho. Eu não quero dizer, não passe por aqui. Não faça isso. Não cruze aqui. Eu vou estar impedindo algo de Deus? Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? É que nem algumas pessoas quando dizem assim, não, Deus, Ele só pode fazer isso aqui dentro. Ei, Deus só pode fazer isso aí dentro? Cuidado com isso. Você está se metendo em coisas que você não pode se meter. É como eu digo. Olha o que Deus fez aqui. Se você ler a palavra, olha o que está escrito aqui. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara. Olha o que Deus fez. Deus tocou em toda a casa. Deus tocou em toda a família. Isso é muito sério. Porque alguém estava querendo se meter no trabalho de Deus. Eu já vi certas coisas na igreja e eu tomei uma decisão sabendo de como Deus trabalha, sabe, de ficar de fora. Porque eu não quero ser alguém que atrapalha. Eu não quero ser alguém que se coloca contra. Eu sei que o espírito de contrariedade, ele não prevalece. O espírito de contrariedade, ele não prospera. Por isso, Deus está falando com alguém hoje aqui. E Deus está dizendo, se é de Deus, deixa aí. Se é de Deus, deixa acontecer. Não fica metendo o dedo naquilo que é de Deus. E eu sei que há pessoas que podem estar lutando contra Deus. Essa luta já tem um campeão. Ninguém que luta com Deus vence. Não tem. Ele já é campeão. Ele é mais do que vencedor. Ninguém prevalece contra ele. Ninguém consegue vencê-lo. Nós temos que ter cuidado. Porque às vezes podemos estar trabalhando contra Deus. E você não consegue prevalecer. E sabe por quê? Não é porque Deus é mau, é porque Deus tem um plano. E a gente não pode se meter no plano dele. Deus é maior que nós. Deus é maior que eu, Deus é maior que você. Não se meta no trabalho de Deus. Não se meta no que Deus está fazendo. Deixa Ele fazer como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Não se meta. Não se meta. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aí. O Espírito Santo está falando com alguém. Não se meta no trabalho de Deus. Olha, eu tenho muitos testemunhos sobre isso. Eu tenho testemunho também de uma outra família que eles decidiram ser maus para pessoas que eram de Deus. Eles decidiram ser maus. E começaram. Quando começou a fazer isso, eu fui testemunha disso. Começou a estourar câncer na família. Não é algo que me disseram, não é que eu li num livro, não. Isso começou a acontecer. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, sabe, de não se meter no trabalho de Deus. Deus não está lançando maldição ou condenação sobre ninguém aqui, eu não estou fazendo isso também. Mas você tem que entender que tem certas coisas que a gente não se mete.
Tem gente que está se metendo em coisas sérias. Sabe, as coisas espirituais, elas são poderosas. Então, andemos no temor do Senhor. Andemos em obediência a Deus. E não maltratemos as pessoas que são de Deus. Não maltratemos. Eu deixo esse ensino ao teu coração hoje. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero também convidar você a conhecer meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia. Esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse aqui é o livro Unção do Rompedor. Todos os nossos livros você pode adquirir no meu site www.vinicius7.com.br. Está aqui na descrição do vídeo. Clica aqui na descrição que você vai encontrar o site. E se você não é aluno ainda da Academia aqui no Global, eu convido você a se tornar nosso aluno dentro da Academia. O que vai acontecer lá dentro da Academia? Você vai crescer espiritualmente. Você vai conhecer os mistérios de Deus. Você vai avançar como nunca na sua vida. É assim que eu creio. Eu estou orando todos os dias pelos alunos da Academia por causa disso. Porque eu quero que realmente algo seja construído ali. Amém? Eu quero que algo seja construído ali. Esse tem sido o meu trabalho. E eu creio no que Deus colocou no meu coração. E o meu segundo recado para você é que sábado agora nós vamos ter uma vigília. Uma vigília que Deus tocou no meu coração. Não costumo fazer, mas o Senhor ministrou muito forte domingo e eu vou fazer. É uma vigília que vai começar às 8 da noite e vai até a meia-noite. O nome da vigília é Vigília Pentecostal Fogo Abrasador. Vem estar com a gente. Eu tenho amigos que vão estar ministrando. Vai ser incrível. Começa às 8 da noite. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Quiser viajar e vir para cá, vem. Você não vai se arrepender. Tá bom? Muito bem. Quero declarar o Salmos 91. Quero pedir para você compartilhar com 7 pessoas essa oração. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro aqui, coloca nos comentários seu pedido de oração. Se não compartilhou, compartilha. Quem tem rede social aí de influência, pega o link, compartilha na tua rede social. Deus vai te abençoar. Amém? Deus vai te abençoar por isso. Então compartilha. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários a tua mensagem para o céu? Vamos invocar o nome de Jesus. Senhor Jesus, graças te damos, porque a tua palavra nos ensina a caminhar direito. Nós não queremos nos meter, Pai, em nada que tu estiveres trabalhando. Perdoa nossos pecados totalmente. E nós te pedimos, Jesus, conduza a nossa vida no temor do Senhor, no temor da tua palavra. Nós queremos estar andando na tua direção, sermos guiados pela tua voz. E se há pessoas, Pai, que têm se metido no trabalho de Deus, se há arrependimento, Pai, eu te peço tua graça e teu favor sobre ela, e que ela venha se arrepender, e eu sei que o Senhor a perdoará. Por isso, Espírito Santo de Deus, hoje nós oramos por reparações e restaurações, aonde está acontecendo arrependimento, que o Senhor possa liberar cura,
o Senhor possa liberar milagres, o Senhor possa trazer transformação. Meu Deus, não queremos nos meter naquilo que é do Senhor. Nós queremos estar junto contigo. Nós queremos cooperar, Pai, para o teu plano, para o teu propósito. E no nome de Jesus oramos agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, toda influência do mal contra a vida dessa pessoa não prospere agora. Todo tipo de palavra maldita, todo tipo de inveja, todo tipo de maldade, todo tipo de obra contrária e de resistência espiritual nós quebramos no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Abre os céus sobre nós, Senhor. E traga, Senhor, a tua estação, as tuas chuvas. Traga, Senhor, o teu mover, a tua vida sobre nós. Libera dos fluxos divinos sobre a nossa vida e sobre tudo que estiver ligado a nós. E nós oramos no nome de Jesus Cristo, para que haja um avanço, para que haja um sobrenatural do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Derrama do teu favor, Espírito Santo. Derrama da tua graça, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Pedimos o teu favor, pedimos a tua graça, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. E que venha sobre a vida dessa pessoa cura, saúde, alegria, força. Senhor, renova o ânimo dos teus filhos. Renova o ânimo dos teus filhos e aqueles que estão apresentando seus pedidos a ti. Senhor, eu te peço milagres agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Compartilhe essa oração, mande para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. Que Jesus te guarde a ti e a todos da tua casa. Amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar todos vocês na oração, ao vivo, 6 da manhã. Amém? Que Deus te abençoe, ó. É uma convocação. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês na oração. Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais.